Então, a segunda etapa de um bom processo de vendas, um processo de vendas que realmente vai transformar a tua equipe em uma equipe recorde de vendas, uma equipe que vai bater meta todos os meses, é a etapa de início de contato. Essa etapa ela serve unicamente para reter a atenção do cliente para que você possa iniciar a sua venda. Hoje em dia, com a quantidade de distrações que tem, quantidade de concorrentes, tudo está ali pronto para tirar a atenção do cliente, para deixar as pessoas com pressa, para deixar as pessoas sem tempo para te ouvir. E é para isso que serve essa etapa do processo. Ela serve para fazer com que o cliente dê o tempo para que você consiga apresentar o teu produto, para que você consiga explicar com mais calma como que funciona o teu produto, quais são os benefícios, quais são as vantagens. Essa etapa também é chamada de etapa do quebra-gelo, sabe? Aquela etapa que o cliente vem meio com pressa, meio correndo e você precisa fazer um quebra-gelo ali para iniciar uma conversa antes de já começar a fazer a venda, antes de já começar a fazer as perguntas de qualificação, que é a próxima etapa. Mas você precisa saber iniciar um contato de uma forma que crie conexão com ele. E nesse momento, entenda uma coisa: quando o cliente vem até você, quando o cliente vem até a tua loja, vem até a tua empresa, ele já sabe tudo que ele vai falar para você. As pessoas elas se preparam antes de entrar, antes de conversar com o vendedor, porque primeiro ela já pensou, né, lá na live da semana passada, onde eu falei sobre a jornada do consumidor, ela já passou pelas etapas da jornada, onde ela já sabe o que ela precisa. E aí nesse momento ela já está preparada com as perguntas que ela precisa fazer e ela já está preparada até para saber o que ela vai dizer se ela precisar fugir dessa negociação, se ela não gostar do teu produto e quiser sair. Então ela já está preparada para isso. E aí, automaticamente a pessoa já vem meio que armada, ela já cria um muro ali entre ela e o vendedor, como se fosse uma batalha, né? E ela já vem meio que preparada para bater ou correr. E aqui que entra essa etapa, porque quando você utiliza essa quebra de padrão, esse quebra-gelo, a função disso é desarmar o cliente, é derrubar esse muro para que ele possa abrir e passar a te ouvir, passar a te dar uma atenção, para que assim você consiga iniciar. Porque não adianta você começar a mostrar teu produto, os benefícios, a vantagem, se muitas vezes a pessoa está fechada, a pessoa às vezes está com pressa, está correndo, ela entrou ali só para ver alguma coisinha e você está aí gastando a sua energia, o seu tempo com uma pessoa que não vai comprar. Agora me diz uma coisa aqui vocês, quem aqui já aconteceu de entrar em uma loja ou em uma empresa ali meio que escondido para que o vendedor não veja, não venha fazer uma pergunta, só para ver alguma coisinha ou outra e já sair sem que ninguém perceba, né? E muitas vezes as pessoas fazem isso porque a grande maioria das pessoas elas têm dificuldade em dizer não. Então, ao invés de eu me preocupar em dizer não para o vendedor ou alguma forma de conseguir fugir daquela conversa, eu procuro evitar. Então aí eu entro meio que escondido para já logo sair sem ser visto, né? E o nosso papel aqui é resolver isso. É resolver isso para que você consiga, assim, ter a atenção do teu cliente, para que você consiga trazer ele para você, criar uma conexão e aí você começa a apresentar o teu produto. E você sabe qual que é a frase nacional que os clientes falam toda vez que entram em alguma loja para ver algum produto e não querem ser importunados por um vendedor? Só estou dando uma olhadinha. E aí o que acontece com o vendedor que escuta essa frase? Muitas vezes ele não sabe o que falar. Ele sai meio que de mansinho, vai para um cantinho lá e fala, tá bom, se você precisar de alguma coisa, meu nome é fulano de tal, e eu tô ali no cantinho ali esperando você me chamar. E tem alguns vendedores ainda que entregam um cartãozinho, como se o cliente fosse ligar para ele dentro da loja. Isso não acontece, né? E a pior coisa que um vendedor pode fazer na hora de iniciar um contato com o cliente, e se você ainda faz isso, você precisa parar o quanto antes, é virar para o cliente e falar a frase padrão. Posso te ajudar? Essa frase ela funciona como se fosse um gatilho. Você falou essa frase, posso te ajudar? O cliente já vai mandar na hora. Estou só dando uma olhadinha. E aí, como eu falei, você não tem muito como fugir depois dessa resposta que ele te deu. Você fica ali meio que, tá bom, então, se precisar você me chama, né? E aqui que entra, então, a etapa do início de contato. Você nunca mais vai precisar e nunca mais vai poder falar para o cliente, quando o cliente vem até a tua empresa ou a tua loja, se eu posso te ajudar.
Principalmente se é um cliente que não veio através de uma indicação. Porque se o cliente vem através de uma indicação, muitas vezes ele já vai direto no vendedor, já fala o que ele quer, já resolve. Mas se o cliente está ali passando, vendo algum produto, e você fala isso, automaticamente ele vai dizer, estou só dando uma olhadinha. Mas então, você pode me perguntar, qual é a forma correta, como que eu vou iniciar o contato com o cliente se eu não posso falar isso? Agora eu vou te explicar então a maneira correta para você iniciar um contato com o cliente. Então já anota aí, papel e caneta na mão, porque isso aqui é o que pode mudar o jogo das tuas vendas. Porque se você não tem atenção do teu cliente, você não consegue seguir com a negociação, você não consegue partir para a etapa da apresentação ou das perguntas se você não tem atenção dele. Então aqui você vai conseguir a atenção do teu cliente. Tá preparado? Vamos lá. Então, o primeiro ponto para você começar a atender o teu cliente é simples. É um sorriso de cumplicidade. O cliente chegou até você, até a tua loja, até a tua empresa, atenda ele com um sorriso de cumplicidade, tá? A base de uma venda é você iniciar o contato com um sorriso de cumplicidade. Isso gera conexão, isso gera vontade do cliente continuar conversando com essa pessoa. Mas então vamos seguir aqui com as 3 formas que você pode iniciar o contato com o seu cliente. Depois, lógico, que você começou com um sorriso de cumplicidade. Então, a primeira etapa é fazer um elogio sincero para o cliente. Como assim? A pessoa entrou na loja, na empresa, e você vai falar assim, poxa, que bonita a sua bolsa. Onde que você comprou ela? Está combinando muito bem com a sua roupa. Nossa, a pessoa não vai nem saber o que responder. Ela não esperava aquele comentário, aquele elogio, né? Ou então, nossa, que bonita essa sua jaqueta. Você comprou ela aqui no Brasil mesmo? Uma jaqueta importada, né? Nossa, a pessoa vai adorar. Ela nunca ia esperar que o vendedor a primeira coisa que ele ia falar ia ser um elogio para ela. Certa vez eu estava entrando numa loja e a primeira coisa que um vendedor chegou até mim e fez foi elogiar o guarda-chuva que eu estava utilizando. Porque era um guarda-chuva, aqueles guarda-chuva que abre ao contrário, não é muito comum. E aí ele chegou elogiando, falou, nossa, que legal esse guarda-chuva aí, onde que você comprou, onde que eu encontro um desse para comprar? Eu não esperava que ele ia falar aquilo para mim. E aquilo, obviamente, quebrou o padrão. Aquilo mudou, eu não esperava que ele ia falar aquilo, eu não sabia nem o que responder. Aí a gente começou a conversar sobre aquilo e daqui a pouco ele entrou na negociação. Então, com certeza, ele já estava muito preparado para começar o contato e ele não chegou perguntando se posso ajudar. Ele chegou de uma forma diferente, isso mudou totalmente o contato entre eu e ele, né? Quebrou, desarmou, né? Derrubou aquele muro entre o cliente e o vendedor. Mas aqui eu deixo um alerta, né? Aqui é importante, nessa primeira forma eu deixo um alerta. Cuidado para não ficar elogiando a bolsa de toda mulher que entrar na empresa ou na loja. Primeira coisa é que você precisa fazer isso com sinceridade. Tudo que eu falar aqui, tudo que eu trago, que eu ensino aqui nos meus canais, a sinceridade é sempre a base, a integridade é sempre a base. Então, você precisa fazer elogios sinceros, como eu falei no início desse tema. E para isso você pode variar entre os elogios conforme o que você achar interessante. Porque se você fica toda hora fazendo o mesmo, o que vai acontecer? Principalmente se a empresa, a loja tem 1, 2 ou 3 vendedores, todo mundo estiver fazendo a mesma coisa, daqui a pouco o cliente vai entrar 2 ou 3 vezes na mesma loja e vai achar que está estranho, né? Pô, todo mundo vem aqui elogiar minha bolsa, esquisito. Então, faça isso de uma forma com feeling, né? Tem ali um feeling antes de sair fazendo de forma automatizada, tá bom? E agora vamos partir aqui para a segunda forma que você pode iniciar o contato com o teu cliente. E aqui você vai fazer uma pergunta sobre alguma curiosidade. Então vamos lá, o cliente entrou na loja, na empresa, entrou em contato, e você vai dizer assim, o que te trouxe até aqui hoje? Ou então você vai falar diferente, vai falar assim, você sabe o que está acontecendo ali no piso 1? Eu vi uma movimentação meio diferente, sabe o que está acontecendo lá? Se você está ali dentro de um shopping, né? Ou então você pode falar assim, eu percebi que sua filha está usando um uniforme de tal escola, os donos dessa escola também são nossos clientes aqui. O que você acha dessa escola? Você gosta de lá? Olha só que diferente, né? A pessoa nunca estaria esperando uma pergunta daquela. E aquilo vai começar a iniciar uma conversa antes mesmo de você falar sobre qualquer coisa, sobre o produto que você vende. Você vai começar a gerar uma conexão.
e as pessoas gostam de comprar de quem cria uma conexão, tá? Então você já está quebrando o padrão com essas perguntas diferentes. Então aqui você pode treinar umas 10 frases pelo menos, para você ir variando entre uma e outra, para não ficar repetitivo. Porém, sempre evite os assuntos proibidos de todo vendedor que quer decolar nas suas vendas, que não quer perder clientes. Esses 3 assuntos são política, religião e futebol. Fuja desses assuntos se você quer crescer nas vendas, né? Se você quer multiplicar suas vendas, evite falar sobre isso, porque uma hora vai dar errado. E a terceira forma que você pode também utilizar para iniciar o contato com o teu cliente é fazer uma pergunta de transição de acordo com o nicho que você atua, é o produto que você vende. Então, por exemplo, a pessoa pode dizer para o cliente, como posso deixar o seu dia mais perfumado hoje? Ou então, vamos deixar o seu dia mais saudável? Pensa você agora entrando numa loja, entrando para ver algum produto, e ao invés do cliente chegar e falar, posso te ajudar? Ele fala assim, puxa, que sapato bonito que você está usando, parabéns. Eu já usei dessa marca e gostei muito, são muito confortáveis, não é mesmo? Nossa, você esperava aquele comentário, né? Ou então, reparei que você veio daquela direção. Por acaso você viu se a fila do café tá muito grande? Puxa, essa hora eu adoro tomar um café para dar uma acordada, né? Então perceba que, de novo, é algo que quebra o padrão, é algo que faz o cliente pensar, que faz o cliente sair daquele normal de tô só dando uma olhadinha. Ele nunca esperava que o vendedor ia falar aquilo. As 2 primeiras etapas foram para o seu vendedor se preparar, para ele estar preparado para atender o teu cliente, e foi para reter a atenção do cliente no início da negociação. Para você conseguir criar aquela conexão, para você conseguir criar aquele laço, para aí sim ter a atenção do cliente e começar a negociação. Porque se o cliente não te der atenção, você vai ficar falando sozinho. Muitas vezes ele vai te deixar e vai falar, ó, eu tô com muita pressa, eu não consigo falar agora, uma outra hora a gente conversa. Então você precisa sim usar de uma estratégia para reter a atenção desse cliente.